Ele foi considerado o caçador mais fraco da humanidade quando portais misteriosos surgiram por todo o mundo. Mas tudo muda quando em uma missão dentro desses portais, ele acaba morrendo e voltando com o poder de controlar sombras e subir de nível. Enquanto isso, um dos comparsas de Huang sugere que poderiam simplesmente ter acabado com Sung e Jin-Ho, em vez de deixá-los lá para morrer para a aranha. No entanto, Huang explica que se eles acordarem ela, será impossível minerar os cristais e sair a tempo. Então, seu plano é esperar que a aranha volte a dormir depois de devorar os garotos. Só aí, eles poderão conseguir os cristais, entrando na sala do chefe pelos buracos que tem na parede. Sabendo do plano, um dos comparsas indaga sobre o que fazer caso a aranha não volte a dormir, e Huang responde que nesse caso, eles terão que eliminar a criatura. Além disso, ele destaca que podem lucrar com os equipamentos valiosos que Jin-Ho tem, sugerindo que, se conseguirem recuperá-los, poderão vendê-los por uma boa quantia. Então, Huang pesquisa de qual família rica o garoto é, dizendo na maior cara de pau que seria feio eles não irem no funeral. Com isso, ele questiona um dos capangas perguntando se ele seria capaz de enfrentar esse inimigo sozinho. Porém, o carinha diz que não, levando Huang a comentar que ele também não é capaz de fazer isso, concluindo que se eles não conseguem, os dois que eles prenderam lá dentro não têm a menor chance. E dentro da masmorra, Jin-Ho diz que precisa ser pelo menos de rank B para derrotar um chefe de rank C. Dessa forma, ele conclui que eles não têm como vencer. Ouvindo isso, Sung diz que ele está certo, até porque, mesmo estando mais forte, ele ainda é fraco para enfrentar esse monstro. Lembrando que a cobra gigante que enfrentou antes era um chefe de rank D e o golem atacando a cidade era de rank mais baixo. Ou seja, o chefão dessa dungeon é muito mais forte que todos os que ele derrotou até aqui. Apesar disso, Sung diz que não se sente nem um pouco intimidado, pensando consigo que chegou no nível 18 e ficou forte o suficiente para não tremer diante de um chefe de rank C. E sem perder mais tempo, ele avança atacando a aranha, dizendo determinado que a verdadeira caçada começou. Nesse meio tempo, o presidente da Associação de Caçadores diz para Jin-Chu que está cansado do seu trabalho, já que ele nunca se considerou bom com essas coisas de política. Nisso, o Jin-Chu diz que ele não terá mais compromissos naquele dia. Então, ele o convida para acompanhá-lo num treino, para assim ele ficar mais relaxado. Voltando à batalha, Sung percebe quanto o exoesqueleto do inimigo é resistente e se preocupa com a força avassaladora que poderia matá-lo rapidamente com um único golpe. Isso leva Jin-Ho a ficar surpreso, pois Sung não parece lutar como alguém de rank E, fazendo ele se questionar se Sung está intencionalmente escondendo sua verdadeira força e seu rank. Com isso, Jin-Ho nos explica que existem caçadores capazes de esconder sua força e se registrarem com um rank mais baixo. Esses são chamados de rankers falsos. Ele então destaca que muitos desses caçadores são psicopatas que fazem isso para matarem por diversão. Enquanto isso, Sung está tendo dificuldades por causa da resistência da aranha, não conseguindo causar nenhum dano. E nesse momento, a tela de status de Sung aparece alertando que sua fadiga está com mais da metade, levando ele a se preocupar caso a fadiga continue subindo, já que isso afetaria sua velocidade. Então, para evitar problemas maiores, ele conclui que é preciso derrotar a aranha antes que isso aconteça. Com isso em mente, Sung decide usar a adaga de paralisia e drenagem, acreditando que a vitória depende dos poderes dessa arma. Assim, ele identifica um ponto fraco na aranha e tenta atacá-la, mas a criatura revida com um jato de ácido, fazendo com que ele recuasse, o que acaba deixando Sung completamente surpreso com o fato de que esse monstro é ainda mais forte do que ele esperava. Essa situação deixa Sung sem opções, já que quanto mais o tempo passa, pior fica para ele. Sendo assim, ele decide se aproximar dela usando sua nova habilidade de arrancada, saltando por cima dela com uma velocidade assustadora e atacando logo em seguida. Porém, ele nem fez cócegas nela, o que o deixou com raiva a ponto de ir para cima novamente atacando várias vezes. Enquanto isso, Jin-Ho assiste impressionado com a velocidade de Sung, mas se preocupa se ele aguentará por muito tempo. E voltando a Sung, ele acaba sendo atingido em cheio e cai paralisado pela fadiga. E quando a aranha tenta eliminá-lo de vez, Sung usa a recuperação total que havia guardado, conseguindo escapar no último segundo. Logo em seguida, ele parte para cima da aranha, acertando vários golpes em seu olho, finalizando a batalha. E vendo tudo o que havia acontecido, Jin-Ho fica incrédulo ao ver que Sung derrotou o chefe sozinho. Então, isso faz com que ele tenha certeza de que Sung é um ranker falso. Sendo assim, ele se aproxima de Sung o chamando de chefe, se oferecendo para levar a pedra de essência e os equipamentos, oferecendo água logo em seguida se tremendo de medo. Além disso, ele se oferece para minerar os cristais de mana para que Sung descanse. Esse comportamento estranho apenas faz Sung se questionar sobre o que deu nesse garoto. Só que nesse momento, o grupo de Huang chega até a sala do chefe surpreso que eles ainda estão vivos. E ao descerem até lá, eles supõem que quem matou a aranha foi Jin-Ho, graças a seus equipamentos
equipamentos caros. Nisso, Huang menciona que o pai de Jin-Ho é o presidente de construtora renomada e diz que dará uma chance a ele por causa disso. E tudo que ele precisará fazer é matar Sung Jin-woo, o nosso protagonista. Wang explica que é assim que eles fazem. Matam os inúteis que trazem para preencher o número de participantes e ficam com toda a recompensa. Mas dessa vez, ele pode poupar a vida de Jin-Ho caso ele mate Sung. Impaciente, ele avisa que se ele não aceitar, ambos vão morrer. Mas para surpresa de todos, até de Sung, Jin-Ho aponta sua espada para Huang e seu grupo. Sendo assim, Huang começa a se aproximar com a intenção de matar o mais fraco primeiro, ou seja, o alvo é Sung. Mas nesse momento, uma mensagem do sistema surge com uma missão urgente. Só que antes que Sung possa ler, ele é atingido por uma explosão de um ataque de um dos capangas. E enquanto todos acham que Sung está morto, ele reflete enquanto está caído sobre como ele pôde esquecer que o que vale ali é a lei do mais forte, dizendo que o mundo é cheio de violência, mentiras e traições. Ele então entende que ficou entorpecido com excesso de confiança, delírios e descuidos. E nessa situação, o sistema diz que ele precisa matá-los, caso contrário, seu coração irá parar. Isso leva Sung a concluir que não é coincidência nem boa vontade. O sistema precisa dele vivo, precisa dele forte. E já que é assim, ele começa a ir na direção do grupo dizendo para si que se o sistema quer usá-lo, então ele usará o sistema. Ele então diz que se vai ser desse jeito, eles já devem estar preparados. E sem entender, um dos membros questiona para o que eles devem estar preparados. E Sung diz de forma assustadora que se eles são caçadores, então devem estar preparados para serem caçados. Com isso, um membro ruivinho diz que ele mesmo vai resolver a situação e se aproxima de Sung confiante, debochando ao dizer que Sung não entendeu a situação, questionando o que o caçador mais fraco da humanidade poderia fazer. Só que antes que ele pudesse terminar a frase, Sung apenas decapita sua cabeça calmamente. Isso faz com que todos ali fiquem chocados, se perguntando de onde ele tirou aquela adaga. E enquanto todos estão em choque, Sung pensa que mesmo que estivesse obedecendo às ordens do sistema, ele ainda assim matou uma pessoa, mas diz que não pode mais voltar atrás. Então ele deixa essas coisas de lado e se exalta dizendo que só os fortes sobrevivem. Com isso, o grupo vem pra cima e Sung vai eliminando membro por membro rapidamente. E foi tão rápido que deixou Jin-Ho surpreso, comentando que ele parece ainda mais forte do que quando enfrentou a aranha. Wang também fica incrédulo, dizendo que ele massacrou a equipe dele em segundos, mas logo usa seu poder de reforço, dizendo que apesar de ser do mesmo rank que eles, ele é diferente. Ele também acredita que embora Sung pareça um monstro, ele já deve estar cansado por lutar contra um chefe e 5 caçadores. Ele analisa que os pontos fortes de Sung são a velocidade e os efeitos da adaga, mas graças ao seu reforço, ele diz que seu corpo é como aço. Só que assim que parte para cima, é surpreendido pela mão do protagonista indo direto na cara dele, sendo esmagado no chão enquanto ouve Sung dizer que o considera forte, mas precisa contar uma coisa chata. Esse tempo todo, ele não parou de subir de nível. E ao se deparar com a força avassaladora de Sung, Huang pensa consigo que ele não é de rank baixo nem ferrando, e então começa a implorar para que sua vida seja poupada. Mas antes que pudesse continuar, Sung o interrompe dizendo que Huang tentou matar ele 3 vezes. E assim, Sung arranca a cabeça dele sem misericórdia. Após saírem da dungeon, eles informam que somente eles sobreviveram. Deixam a inspetora intrigada que os mais fracos acabaram sobrevivendo, mas ela acaba sendo convencida por causa dos equipamentos caros e raros de Jin-Ho. Mas enquanto isso, Sung observa as recompensas que ganhou por causa dessa missão urgente de matar, e uma delas foi uma habilidade chamada Intenção Assassina, que reduz todos os atributos do inimigo pela metade. E no final do episódio, vemos um homem observando as coisas pela janela de seu apartamento. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito para eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.